Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes. Hoje a gente vai falar sobre as principais medicações utilizadas dentro dos aquários para aquaristas e medicações que foram desenvolvidas para aquarismo. Não vou falar hoje sobre outras medicações que vocês possam usar que não são próprias para aquarismo. Hoje eu vou falar só sobre as que são próprias para aquarismo, tá certo? Então vamos começar falando aí sobre os fungicidas. Os fungicidas, eles são medicamentos muito fáceis de serem encontrados. Você pode encontrar aí nas mais diversas lojas. São muito comuns de se achar até em cidades grandes, cidades pequenas. Não tem muito essa dificuldade de se encontrar esses medicamentos. São usados, como o nome já sugere, no tratamento de fungos, como por exemplo, doenças fungianas, tipo a doença do algodão, que a gente falou no nosso último vídeo. São utilizados meio que exclusivamente para tratamento de fungos. Não é interessante utilizar fungicidas para tratar outras doenças, porque não foi próprio para isso. Tem gente que às vezes acha que o fungicida pode, acabar ajudando ali no tratamento de outras parasitoses por conta de bactérias ou coisas do tipo. Não use, tente usar, para suas devidas funções. Vamos falar sobre os algicidas agora. Os algicidas, eles são medicamentos que eliminam as algas do aquário. Muitas vezes pode acontecer de proliferarem algas no seu aquário por conta de um fotoperíodo desregulado, por conta de muito tempo ali de luz ligada. Isso contribui para as algas se desenvolverem. Acontece muito em aquários plantados, em que as plantas precisam de um fotoperíodo, mas que as algas elas acabam se aproveitando dessa luz para se desenvolverem. Aquelas algas que aparecem nos vidros dos aquários, que aparecem o tempo todo em qualquer aquário de qualquer aquarista, é muito fácil de resolver. Você só precisa pegar ali uma esponjinha e passar no vidro e já dá uma boa resolvida na alga. Elas também não são tão prejudiciais assim. Mas quando acontece de surgir algas que são mais perigosas, como por exemplo a alga peteca ou aquelas algas vermelhas, aí você precisa tomar uma providência com relação a algicidas. Algicidas também são tranquilos de se encontrar, não é muito difícil de serem achados em lojas de aquarismo, a menos que você more numa cidade muito pequena e as lojas de aquário que existam nessa cidade sejam muito simples. Mas geralmente não tem muita dificuldade aí de se encontrar esse tipo de produto. Vamos falar agora sobre os bactericidas. Eles são utilizados para o tratamento da maior parte das parasitoses dentro dos aquários. Parasitoses como, por exemplo, a doença do veludo, mas também podem ser utilizados como auxiliares no tratamento de ictio. A gente também tem os próprios medicamentos para ictio, para tratamento de ictio, mas bactericidas em geral podem ser utilizados ali para tratar como auxiliares no tratamento de ictio. Os próprios medicamentos para ictio são mais auxiliares do que protagonistas no tratamento do ictio. O que você precisa realmente fazer ali para resolver o ictio é regular a temperatura do seu aquário. Não vai adiantar nada se o seu aquário tiver com a temperatura variando ali o tempo todo. Então sempre mantenha a temperatura do seu aquário num grau ideal para os seus peixes. Sempre se preocupe com isso. E aí você pode utilizar bactericidas ou próprios produtos para ictio como auxiliares nisso, principalmente se a doença do ictio estiver muito forte já no seu aquário. Aí você usa, porque vai ser um pouco mais difícil de controlar, só com a temperatura do seu aquário. Vamos falar sobre os removedores de amônia agora. Removedores de amônia são um pouquinho mais difíceis de serem encontrados, porque não são todas as marcas que têm removedores de amônia, mas eles existem ali para poder literalmente reduzir os níveis de amônia do seu aquário. Eles dão uma limpada ali na matéria orgânica do seu aquário, reduzem esses níveis de toxina e é como se eles meio que reciclassem a água do seu aquário. Mas não substitui de forma alguma as TPAs do seu aquário. O aquarista ele precisa estar atento, ele precisa estar aí fazendo TPAs constantes no seu aquário para não deixar que a amônia chegue em níveis muito altos e aconteçam picos de amônia que vão fazer muito mal para o seu peixe, intoxicar ele, causar infecções nele. Então sempre atento a estar realizando TPAs
porque os removedores de amônia não substituem de maneira alguma essas trocas parciais de água que todo aquarista deve fazer. É o básico que um aquarista precisa fazer para o seu aquário funcionar de forma adequada. Ele precisa estar fazendo TPAs. Para você, evitar a proliferação de doenças no seu aquário e até mesmo para você resolver doenças que já estejam no seu aquário, você precisa manter boas condições de água. As boas condições de água, elas são o básico do básico. Muitas vezes, um peixe ele pode resolver as doenças que ele tem pelo próprio sistema imune dele. Só que para isso ele precisa estar em um ambiente adequado, em um ambiente com uma água decente para ele, com uma temperatura ajustada, livre de amônia, e aí ele vai, o sistema imunológico do peixe vai dar conta de boa parte das doenças que ele possa resolver. Não quer dizer que são totalmente dispensáveis esses medicamentos, você deve utilizar eles quando necessário, mas muitas vezes se torna muito mais fácil o tratamento dessas doenças e às vezes o peixe ele consegue resolver sozinho a doença dele, se ele tiver em boas condições de água, condições adequadas, uma qualidade de excelência ali dentro do aquário para ele. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acham que possa fazer bom uso dessas informações. E não esqueçam de se inscrever no canal para estar por dentro de novas atualizações, vídeos que vão saindo. Eu agradeço por terem assistido e a gente se vê numa próxima.